Está marcada para hoje a votação do Orçamento da União para 2020. Senadores e deputados podem aprovar proposta que prevê salário mínimo de R$ 1.031. Relator recua e fundo eleitoral deve ter R$ 2 bilhões em vez dos 3,8 bilhões previstos anteriormente. Medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central deve ser votada hoje no Senado. O Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, é um órgão que atua no combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Ele recebe dos bancos informações sobre movimentações atípicas de clientes e, a partir daí, produz relatórios que são encaminhados ao Ministério Público e à polícia. E veja uma reportagem sobre o balanço das medidas provisórias, editadas pelo governo em 2019. Até agora, das 21 medidas enviadas pela presidência, 11 foram aprovadas e 10 foram rejeitadas. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Um bom dia para você. O Congresso Nacional se reúne hoje para votar a Lei Orçamentária Anual para 2020. A reunião está marcada para começar às 2h30 da tarde. Antes, o projeto de lei vai ter que passar pela Comissão Mista de Orçamento. Vamos ver uma reportagem especial sobre tudo o que envolve essas votações. O final do ano chegou, 2020 está ali e o projeto de lei orçamentária anual ainda não foi votado. É na LOA que o governo define prioridades contidas no Plano Plurianual, o PPA, e as metas que serão atingidas naquele ano, ou seja, a previsão de gastos do governo com cada área. Caso não seja possível aprovar a LOA de 2020 este ano, a legislação prevê que o Executivo conte no início do ano apenas com a liberação mensal de 1/12 do valor previsto para custeio da máquina pública. Mas, de acordo com alguns parlamentares, a previsão é que a LOA seja aprovada esta semana com uma diminuição de recursos para os investimentos. A maioria dos recursos estão comprometidos para a Previdência, para o serviço da dívida, mas se respeitou os investimentos na área de saúde, de educação, da área social, garantindo esses programas sociais todos de compensação para a população economicamente mais fraca. Portanto, se fez aquilo que era possível fazer. Mas você sabe o que essas siglas representam? Além da LOA e do PPA, também tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O PPA define por um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação, saúde, educação, saneamento, entre outras. O PPA é a grande lei de planejamento do país e foi aprovada pelo Congresso neste mês. Já a LDO determina como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Estabelece metas e prioridades. A LDO é uma ponte entre o planejamento de médio prazo previsto no PPA e o de curto prazo definido pela LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada em outubro pelo Congresso. A LOA inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais. Todas as ações do governo federal dependem da LOA, pois nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Na Lei Orçamentária de 2020, um dos pontos polêmicos é o que prevê recursos para o fundo eleitoral. O relator da LOA, o deputado federal Domingos Neto, finalizou a proposta e destinou 3,8 bilhões de reais em recursos públicos para gastos em campanhas eleitorais. Na proposta encaminhada pelo Executivo, a previsão era de 2 bilhões de reais. De acordo com o senador Rogério Carvalho, o texto não foi consenso entre os parlamentares. Tem algumas divergências, como, por exemplo, não ter aumento para o salário mínimo, o que é ruim para uma economia que está frágil e com as famílias consumindo menos do que deveria, mas infelizmente essa é a visão do governo e a oposição não teve como mudar. Então, mesmo com essa ressalva, eu acredito que a gente aprova o orçamento. E agora vamos conhecer os principais números da proposta de lei orçamentária. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Alguns números da proposta já estão fechados. Por exemplo, o recurso do orçamento para a saúde de 134 bilhões de reais e o valor do salário mínimo do ano que vem, que deve ser de R$ 1.031. Depois de uma reunião ontem à noite com líderes partidários e de várias críticas, o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, decidiu reduzir a previsão de gastos com o fundo eleitoral. Passou dos 3,8 bilhões que a gente viu na matéria para 2 bilhões, que era o valor enviado anteriormente pelo Executivo. A ampliação desse fundo eleitoral para 3,8 bilhões significaria mais que dobrar o valor repassado para as campanhas em 2018. Então, ele recuou desse valor, vai manter os 2 bilhões e deve apresentar, então, um relatório às 11 horas da manhã na Comissão Mista de Orçamento. Outros números são um crescimento real do PIB, Produto Interno Bruto, de 2,3%, compatível com as expectativas do mercado. A inflação do ano que vem deve ficar em 3,5%. O projeto de lei prevê também um déficit para o governo de 124 bilhões de reais e as projeções de receita e de despesa são de 3,6 trilhões de reais. Mas só o refinanciamento da dívida pública vai consumir 917 bilhões. Então, isso significa que mais de um quarto de todo o orçamento do país serão para rolar a dívida. Assim que for aprovado, então, no Congresso, a proposta de orçamento vai para a sanção do presidente da República, Tiago. Ok, obrigado, Isabela. E só lembrando aos nossos telespectadores que essa proposta passa ainda hoje de manhã na Comissão Mista de Orçamento. A reunião está prevista para as 11 horas da manhã, depois, então, segue ao plenário. Muito obrigado, Isabela. No projeto de lei orçamentária também está prevista uma diminuição de recursos para a realização do censo 2020. O IBGE, que vai fazer a contagem da população, pretende contratar 180 mil pesquisadores e visitar 75 milhões de domicílios. Dom Pedro II foi quem mandou organizar o primeiro censo do Brasil. A pesquisa foi feita em 1872. Foram 12 volumes com mais de 8.500 quadros estatísticos. Contava, por exemplo, o número de escravos. Naquela época, o país tinha apenas 10 milhões de habitantes. Hoje, somos 209 milhões, de acordo com o levantamento de 2010. Ano que vem, essa contagem será feita novamente, já que a cada 10 anos, um novo censo deve ser realizado. O censo tem como missão reunir informações para definir critérios de políticas públicas. O governo federal anunciou um corte de 28% na verba prevista para o IBGE realizar o levantamento no ano que vem. A redução é de 3,1 bilhões de reais para 2,3 bilhões. Na Comissão Mista de Orçamento, foi realizada em novembro uma audiência pública para debater o corte. O autor do requerimento, deputado Orlando Silva, acredita que a mudança no orçamento vai prejudicar o atendimento às necessidades da população brasileira. Isso se dá justo no momento em que nós temos mais instrumentos tecnológicos, inclusive, para aperfeiçoar a apuração das informações e nós podemos fazer a roda da história brasileira andar para trás no que diz respeito ao conhecimento do país sobre si próprio. O IBGE já começou o censo. Experimentalmente, já foram feitas pesquisas em diversas cidades. Mãe, tem um moço lá no portão. Quem é, meu filho? Ele disse que é o recém alguma coisa. Ah, é o recenseador do IBGE. Disse pra ele que eu já tô indo. Você tem um ajuste orçamentário que foi feito e você tem um ajuste no questionário. Esse ajuste no questionário é para você ter uma operação com maior celeridade. Vai ter censo e a população precisa ajudar o IBGE a fazer isso. As professoras precisam disseminar nas salas de aulas que o censo chegou, né, que o censo vai estar dia 1º de agosto, o censo entra em campo. Dia 1º de agosto de 2020, o censo vai entrar em campo e ele vai ficar em campo até novembro, dezembro. Segundo esse professor, a pesquisa aponta onde estão os problemas de áreas como a saúde e a educação. Ele explica que o censo entrega elementos para decidir, com base científica, quais ações o governo precisa realizar. Não existe nada mais perigoso do que um cego atirando. E o governo que tomar medidas sem contar com dados fortes, sólidos, realmente valiosos, ele está atirando no escuro. O plenário do Senado deve votar hoje a medida provisória que transfere o Conselho de Controle das Atividades Financeiras para o Banco Central. É o último dia de validade da medida.
O Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, é um órgão que atua no combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Ele recebe dos bancos informações sobre movimentações atípicas de clientes e, a partir daí, produz relatórios que são encaminhados ao Ministério Público e à polícia. O STF já decidiu que os relatórios do COAF podem ser compartilhados com os outros órgãos, sem necessidade de autorização judicial. Atualmente, o COAF funciona no âmbito do Ministério da Economia. A medida provisória, editada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro, transfere o Conselho para o Banco Central. O texto foi aprovado pela Câmara com alterações. O governo queria mudar o nome do órgão para Unidade de Inteligência Financeira, mas os deputados mantiveram o título COAF. Um destaque aprovado pelos parlamentares também retirou das atribuições do órgão produzir informações para o combate ao financiamento do terrorismo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação da proposta pelo plenário do Senado nesta terça-feira. É o último dia para aprovação. Caso contrário, a medida perderá a validade. A CPI do Senado, que vai investigar a situação das famílias de vítimas do acidente aéreo com a equipe de futebol da Chapecoense, tem reunião marcada para hoje e deve ser aprovado o plano de trabalho da comissão. O acidente matou 71 pessoas em novembro de 2016. Na semana passada foram eleitos o presidente e o vice-presidente da CPI. Além de jogadores do clube, morreram nesse acidente aéreo parte da equipe técnica e da diretoria da Chapecoense e 21 jornalistas que também estavam no voo para cobrir a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. A CPI tem 180 dias para investigar e identificar o motivo de os familiares das vítimas não terem recebido as indenizações. O senador Jorginho Melo foi eleito presidente da CPI e o senador Dário Berger, o vice-presidente. Essa CPI é uma forma de nós conseguirmos fazer com que, chamando a responsabilidade de todos, para que a gente consiga ajudar as famílias dos jogadores e da diretoria, todas as pessoas que acompanharam aquele trágico acidente. Nós vamos ter uma responsabilidade muito grande à frente dessa CPI, exatamente porque esse foi um acidente cujas proporções são irreparáveis. E as consequências desse acidente proporcionou às famílias daqueles que faleceram um longo calvário de indefinições, de angústia. Então vamos voltar a conversar com a repórter Isabela Dutra, que tem ao vivo informações sobre esta reunião de hoje da CPI do acidente da Chapecoense. Isabela, com você. Tiago, o plano de trabalho vai ser apresentado daqui a pouco e o foco vai ser no pagamento das indenizações que estão atrasadas. Senador Isalci Lucas, o senhor é o relator da CPI. Como vai ser o trabalho, então, da CPI? Pois é, nós temos 180 dias para apresentar o relatório final, podendo ser prorrogado, mas queremos cumprir realmente esse prazo. O encerramento está previsto para 3 de agosto, se a gente puder antecipar. Mas a gente começa hoje apresentando uma proposta de trabalho, onde teremos várias reuniões já programadas, ouvindo as vítimas, os representantes, os presidentes de associações, né, das vítimas, alguns advogados, as seguradoras, o secretário-geral da CBF. Então, são várias instituições, a SUSEP, né, o SPC, várias organizações e instituições, porque o objetivo é, primeiro, né, a gente fazer com que essas famílias possam receber uma indenização compatível, né, com aquilo que foi feito a primeira vez, o seguro. Então, as seguradoras são de fora, não são do país, nós temos que ver, inclusive, aperfeiçoar a legislação, né, para que casos como esse não ocorra. Né, nós temos muitas famílias já passando necessidade. Foi feita uma proposta de indenização irrisória, né, que foi criado um fundo humanitário e pediram que eles assinassem para dar baixa no processo, mas a CPI vai cuidar disso e eu tenho certeza que nós chegaremos realmente no nosso objetivo, que é exatamente reparar isso financeiramente, fazer com que as instituições e as seguradoras possam ressarcir
aquilo que realmente estava previsto e também aperfeiçoar a lei. Nós queremos melhorar a lei para que não aconteçam esses fatos novamente. Senador, depois de 3 anos, alguém já recebeu a indenização? Recebeu parcialmente, né, um valor irrisório, né, desse fundo humanitário e que querem considerar isso como pagamento da indenização. Então nós queremos realmente apurar, averiguar direitinho quem são os responsáveis, né, pela diminuição do seguro, pelo não pagamento, uma série de problemas que há indícios realmente de irregularidades. Nós queremos apurar isso. Então a CPI vai poder apressar esse processo e ajudar as vítimas? Nós estamos inclusive solicitando já informações do próprio Ministério da Justiça, porque a informação que temos é que foi solicitado também informações junto ao governo boliviano, colombiano. Então a gente precisa saber o que o Ministério da Justiça já fez com relação a isso. Nós vamos chamar aqui também os procuradores do Ministério Público, o próprio juiz que está cuidando dessas ações. Nós temos aí, inclusive, ações internacionais. Então, nós vamos solicitar várias informações também para diversos órgãos, para a gente poder realmente fazer uma apuração adequada. Muito obrigada, senador. Bom dia para o senhor. Tiago. Muito obrigado, Isabela. Com 12 reuniões feitas no ano de 2019, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas apresenta hoje o relatório anual de trabalho. A divulgação dos números alarmantes de focos de queimadas na Amazônia, ultrapassando a média em agosto, impulsionou a instalação com os novos membros da comissão de 2019, que ocorreu no mesmo mês. Durante esses 4 meses, audiências públicas foram realizadas para tratar de diversos assuntos, como o novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, a regularização fundiária como instrumento para mitigar a tensão social no campo e incentivar a produção em bases sustentáveis. O presidente da comissão avalia o tema como o mais importante. A Amazônia, principalmente, não tem regularização fundiária. A terra não tem dono. Os governos, nem o governo federal e nem os governos estaduais ainda não se debruçaram sobre isso. Terra sem dono, todo mundo se sente dono, faz o que quer com ela. E aí acontece naturalmente os crimes ambientais, o desmatamento ilegal, a queimada ilegal e assim sucessivamente. E vamos conferir agora qual é a previsão das outras comissões do Senado para esta terça-feira. Vamos conferir. Às 9h30 da manhã, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, vai ser realizada a reunião deliberativa. Na pauta, um dos projetos é o que cria o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Às 10 horas da manhã, reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Na pauta, autorização de empréstimos externos que favorecem 2 municípios, Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Araguaína, no Tocantins. Também às 10 horas da manhã, os senadores da subcomissão da usina de Belo Monte se reúnem para examinar o relatório das atividades da subcomissão. Às 11 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, um dos itens na pauta é o relatório sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que foi a política pública avaliada pela comissão este ano. À 13h, reunião na Comissão de Agricultura. Os senadores devem examinar e votar o relatório da Política Pública Comércio Internacional Agropecuário em 2019. E no balanço do ano, até o momento, o governo conseguiu aprovar 11 das 21 medidas provisórias que editou. Elas produzem efeitos no momento da assinatura presidencial, mas depois precisam passar pela análise dos deputados e dos senadores para não perderem a validade. Em 20 de agosto, o Planalto editou a MP 893. Por ela, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, antes subordinado ao Ministério da Economia, passou ao controle do Banco Central, com o nome de Unidade de Inteligência Financeira. O que chama a atenção é que, mais uma vez, chega ao limite o prazo de 120 dias para que a iniciativa do governo perca a validade.
Um balanço de 2019 mostra um placar apertado, às vezes desfavorável para o Executivo quando se trata da derrubada de vetos e da eficácia de medidas provisórias em comparação com os governos anteriores. Em 27 de novembro, também em cima do laço, o Congresso aprovou a MP dos médicos pelo Brasil. Até agora, das 21 medidas enviadas pela presidência, 11 foram aprovadas e 10 foram rejeitadas. A medida provisória, ela imediatamente, tão logo publicada pelo Poder Executivo, que a elabora sozinho, isoladamente, ela já vale como lei. Mas ela vale como lei provisoriamente, transitoriamente, somente por 120 dias até que o Legislativo valide ou não o texto encaminhado pelo Poder Executivo. Durante o período de exceção, o governo editava decretos-leis. Mesmo que não fossem apreciados pelo Congresso, não perdiam a eficácia. Com a redemocratização, vieram as medidas provisórias, uma solução intermediária, porque se permite que o Executivo edite um instrumento com força de lei, esse ato fica dependente de uma decisão final do Legislativo. A gente está muito acostumado, sobretudo no Brasil, sempre esteve acostumado a ter um direcionamento estratégico legislativo que basicamente vinha do Poder Executivo, né? E isso agora está muito mitigado, quer dizer, a gente tem, claro, os interesses do Poder Executivo, mas tem concorrido com esses interesses também, né, a agenda própria, digamos assim, uma agenda própria, né, concebida pelo Poder Legislativo. Então isso tem causado uma certa estranheza. A Constituição foi mudada 6 vezes este ano. O número de emendas constitucionais só é menor que o registrado em 2014. Foram 105 emendas em 31 anos. A Constituição de 88 já é a mais emendada de todas. A primeira Constituição brasileira é da época do Império. Esteve em vigor por 65 anos, de 1824 a 1889, e teve apenas uma emenda. O Ato Adicional de 1834 criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Antes da Carta atual, a mais emendada era a Constituição da Redemocratização. Ela esteve em vigor por 27 anos, de 1946 a 1967, e teve 27 emendas. A Constituição atual de 88, esta aqui, conhecida como Constituição Cidadã, teve em média 3 emendas por ano durante seus 31 anos de existência. 2019 superou esse número. Este ano houve 6 emendas e quase bateu o recorde de 2014, ano em que a Constituição foi emendada 8 vezes. Uma ou outra emenda que surgiu de lá para cá, que poderia até não ser exatamente o que nós gostaríamos, mas assim é a democracia, né? O direito daqueles que pensam diferentes, poder também se expressar e se ter voto muda, como aqui aconteceu nesse período. Todas essas emendas aí, elas tenham sido debatidas exaustivamente para o bem do Brasil. Acredito que quanto mais detalhamento se houver, eu acho que menos dúvidas eram para serem geradas, né? Então, eu vejo assim com bons olhos uma sociedade que a ciência, a cada dia, ela vai evoluindo, ela vai provando certas situações com relação a drogas, com relação à vida desde a concepção. Então, é uma tendência cada vez maior, eu acredito, que a Constituição também se utilize desses recursos, dessas comprovações científicas, estatísticas sociais, para ir corrigindo certas distorções. E você sabe quais foram as alterações à Constituição feitas este ano? A Emenda Constitucional número 100 tornou obrigatória a execução de emendas das bancadas estaduais, com as mesmas regras das individuais que já eram impositivas. A emenda número 101 estendeu aos militares dos estados, Distrito Federal e territórios o direito à acumulação de cargos públicos. Emenda Constitucional 102 excluiu do teto de gastos públicos os repasses da União para estados, Distrito Federal e municípios pela exploração do petróleo. A Emenda Constitucional 103 foi a reforma da Previdência, que, entre outras medidas, aumentou a idade mínima de aposentadoria. Agora são 62 anos para mulheres e 65 para homens. A Emenda Constitucional 104 criou as Polícias Penais da União, Estados e Distrito Federal.
E a emenda constitucional 105, a última do ano, promulgada semana passada, permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares para estados e municípios, sem a necessidade de convênios. Como as emendas constitucionais não precisam de sanção do presidente da República e não podem ser vetadas, elas são promulgadas aqui mesmo, em sessão solene do Congresso Nacional. A Constituição Cidadã, ela foi extremamente generosa em direitos, muitos direitos, e a coisa vai ter que ir mudando gradualmente, porque o mundo vai mudando. Mas se ela fosse mais enxuta, tendo apenas princípios, aí sim, regulamentados por leis infraconstitucionais, ficaria bem mais fácil que uma Constituição que parece uma lei comum. Nós vamos ter emendas boas, emendas ruins que serão testadas e depois revertidas. É assim, esse é o movimento que nós vamos ter com a Constituição Cidadã, que é detalhada, de fato, em alguns dispositivos ela falhou, alguns dispositivos viraram praticamente letra morta, dispositivos que eram a respeito de juros, por exemplo, que é um exemplo tradicional que se dá sempre, né? Tentando regular o juro no nível constitucional. Impossível fazer isso, mas enfim, na maior parte, na majoritária maior parte, a Constituição Cidadã resiste. Ainda assim pode ser considerada democrática, ainda pode ser considerada, mesmo com todas as suas deficiências ou inaplicabilidade, ela ainda respeita os direitos, os princípios muitas vezes que é esquecida pela população ou esquecida por aqui dentro dessa casa, mas ela ainda guarda esses valores. Temos que preservá-la, sim. A economia do Brasil deve crescer em 2020, mas o nível de emprego com carteira assinada não acompanha o ritmo da evolução do crédito. Saiba mais na coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana. A IFE do Senado Federal divulgou no último 10 de dezembro o relatório de acompanhamento fiscal, o RAF. Nós achamos que em 2020 a economia deverá crescer 2,2%. Em 2019 o crescimento deve encerrar perto de 1%. Então, como se pode observar, há uma aceleração, o que vai ser positivo para aumentar o bem-estar das pessoas e a renda das famílias. O que preocupa do lado dos dados de crédito é que as famílias continuam bastante endividadas, o crédito vem aumentando, mas o ritmo de geração de empregos, vagas de trabalho, postos na economia formal com carteira assinada, ainda não vem acompanhando de maneira tão expressiva essa evolução dos dados de crédito. Esse pano de fundo vem produzindo uma evolução de receitas públicas, a arrecadação de tributos e impostos, que já é um pouco melhor do que se observava no ano passado e no início deste ano. Até o final de 2019, a ideia é que o governo consiga encerrar esse exercício, pelas projeções da IFE, com um déficit nas contas públicas, mas menor do que se esperava no início do ano. A projeção da Instituição Fiscal Independente é um déficit primário, sem contar as despesas com juros da dívida, da ordem de 95,8 bilhões de reais. No relatório de acompanhamento fiscal de dezembro, nós também analisamos os dados orçamentários. O governo divulga a cada bimestre o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. No relatório do quinto bimestre, a projeção de déficit do governo é de 115 bilhões, em relação a uma meta de 139. Isso significa que, segundo o próprio governo, haveria uma folga de 24 bilhões. O Congresso aprovou 25 PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional, que ampliam a despesa em cerca de 21,5 bilhões. Isso poderá piorar as projeções tanto da IFE quanto do governo e deverá fazer com que o resultado primário do ano acabe ficando um pouco pior do que o esperado. É preciso aguardar o encerramento do exercício para que se observe as revisões que o governo vai fazer em despesas obrigatórias, como pessoal e as chamadas despesas com controle de fluxo, que também são despesas obrigatórias, para ver como essas despesas aprovadas pelo Congresso serão readequadas, inseridas nesse espaço fiscal que foi apontado no relatório do quinto bimestre. Para acompanhar esta e outras análises, acesse o nosso site e também acompanhe pelo YouTube no canal da IFE.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.